esse primeiro período aí de 63 a 66 é justamente o momento em que surgem movimentos organizados de canção engajada nos países que eu estou enfocando aqui. Eu estou falando principalmente do universo do que vai depois se consolidar como a nova canção latino-americana. Então, são movimentos que surgem fundamentalmente na Argentina, no Chile e no Uruguai, e que vão conformar um certo modelo de música engajada que vai ditar ali uma referência para todos esses movimentos que vão buscar, então, essa integração da América Latina pela canção. No disco do Daniel Viglietti, entre as canções desse primeiro disco, tem uma música que vai virar uma espécie de marco inicial aí dessa produção de canções que convocam pela unidade da América Latina e pelo diálogo dos países latino-americanos, que é essa música Canción para mi América, que é, de alguma maneira, uma canção símbolo dessa fase inicial, dessa fase que vai de 63 a 66. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Essa música, então, ela de alguma maneira lança aqui um certo modelo de música engajada que fala dessa questão da unidade latino-americana, que vai ser depois repetido nas outras canções, porque algumas coisas aparecem aqui e vão virar uma espécie ali de clichê dessa música latino-americana, dessa música de convocação pela unidade. Então, primeiro tem essa questão aí da ideia de que a América Latina seria formada por uma figura original aí, que é esse mestiço. Então, ele fala lá do índio e tal, isso aí é uma coisa que aparece repetidamente. Então, nós somos todos latino-americanos porque somos todos, temos uma origem comum. Então, somos todos mestiços, temos o índio como o nosso ancestral original. E aqui não aparece ainda claramente, mas uma coisa que vai se tornar um pouco um clichê aí dessa música sobre a América Latina é a ideia de que anteriormente haveria unidade. Então, que a unidade seria algo originário da América Latina. Originariamente, a América Latina era unida. E aí veio, então, o conquistador, o explorador, para provocar desunião. Então, eles propõem um pouco a ideia de que fazer uma revolução e retomar e lutar pela unidade era, na verdade, retomar uma condição originária da América Latina. No fundo, nós sempre fomos unidos e os conquistadores, o que os conquistadores fizeram foi apagar essa unidade original. Aqui ainda isso é um pouco difuso, mas isso vai ganhando forma como um tópico fundamental dessa canção da unidade. Então, quando os conquistadores chegaram aqui, lá nos descobrimentos, depois os Estados Unidos, que vai virar o inimigo fundamental na segunda fase, a gente fala daqui a pouco. Mas a ideia, então, de que, no final das contas, somos irmãos, somos iguais, somos unidos e várias questões históricas fizeram com que a gente se desunisse e agora é a hora de retomar essa união. E tem uma questão aí que é a questão de retomar o índio como o elemento fundamental dessa identidade. Então, somos todos latino-americanos porque somos indígenas. Isso coloca uma questão, né? Porque aí depois eles vão tentar começar a mudar um pouco isso, porque aí tem um monte de gente que fica de fora, né? Daqui a pouco a gente vai ver como eles têm um problemão para enfiar o Brasil nessa coisa toda, porque essa coisa aí do índio, o Brasil não vai funcionar. E aí aparece a coisa do espanhol, índios com espanhóis, e o Brasil vai ficando ali numa situação meio esquisita. Daqui a pouco a gente fala como eles tentam enfiar o Brasil de alguma maneira lá. Mas então, aqui já aparece uma convocação à revolução, né? Lá na parte lá, mestiço, grito e fuzil, né? Se não abrem as portas, o povo há de abrir e tal. Então, convocando o povo a agir. E essa ideia, então, de que a música, aqui no final aparece claramente a ideia, né, de que a música é o instrumento para convocar a ação, né? Então,
a guitarra americana lutando aí, aprendeu a cantar. Então, os músicos teriam tomado a consciência da revolução e da necessidade de promover a unidade, e era o dever deles usar a música para divulgar, para conscientizar, que é uma palavra muito cara aí desse período, né? A ideia de conscientizar a população da sua essência revolucionária, né? Então, esses músicos começam a entender a música como um instrumento de conscientização das massas, e aí eles querem muito aproveitar essa possibilidade da música de circulação massiva, né? Como a canção tem uma possibilidade de circulação massiva, de alcançar amplas faixas da sociedade, de inclusive alcançar analfabetos e quem não tem um acesso à cultura mais formalizada, esses músicos acreditam na possibilidade da música como uma arma de divulgação dessas ideias para o público massivo. Isso é uma questão complexa, porque conforme esses movimentos caminham, essa música não vai ser uma música massiva, uma música que vai atingir efetivamente a amplas camadas da sociedade, ela vai ficar restrita ali a um certo público estudantil e intelectualizado, mas essa é uma discussão aí que não necessariamente coloca limites aí para as pretensões desses músicos de usar essa canção como algo para alcançar esse trabalhador que, na verdade, é o personagem fundamental dessas canções, né? Elas falam ali de um povo idealizado ali. E aí, então, já começa a se formar... Aqui não vou ficar discutindo detalhadamente as questões, e até na dissertação isso virou um dilema também, porque aí, como é que a gente faria com as músicas, né? Porque aí tem uma discussão, inclusive, da própria questão de lidar com fontes diferentes, de fontes que não são as tradicionais, em papel, que é como lidar com a linguagem, né? Quando a gente está lidando com cinema, com música, com outros formatos que não são o escrito, que a gente está mais familiarizado, tem um dilema aí de como lidar com a linguagem, né? Então, aí a gente tinha uma questão. Eu ia fazer uma análise sistemática dessas canções, então analisar a letra, analisar a música, fazer análises internas das canções, ou ia propor um outro tipo de abordagem. Num primeiro momento, eu imaginei que seria possível propor uma análise mais sistemática das canções, até a minha orientadora me convencer de que isso seria totalmente impossível. Primeiro porque isso colocaria um limite para a leitura do trabalho, porque primeiro que as análises tomam páginas e páginas e páginas, segundo que elas exigem ali uma linguagem muito específica, que não é a linguagem do historiador, e aí então a gente chegou à conclusão de que a gente precisaria enxergar essas canções pelo ponto de vista da história do historiador. Então, não me interessava especificamente as questões específicas da linguagem musical, me interessava enxergar ali o que tinha desse projeto de latino-americanidade. Então, não deixar de prestar atenção nos elementos internos, nos elementos da música e nos elementos da letra, mas isso só deveria aparecer quando fosse fundamental para o argumento que estava sendo defendido ali. Estou falando isso porque essa é uma conversa importante aí de quem lida com esses outros tipos de fonte, né? Quem trabalha com cinema e tudo, sempre tem essa questão, porque aí quando uma pessoa lá da ECA pega o meu trabalho, ele vai falar, pô, mas esse trabalho, você não tem música no seu trabalho, por que você fala que é um trabalho de música se em momento nenhum você fala de música? Agora, se eu faço uma análise da música, aí quando eu mostro aqui na história, o povo da história vai falar, pô, mas a gente não entende nada do que está escrito aí no seu trabalho, porque essa linguagem aí... Então, um dilema, a gente ficou ali, a nossa decisão foi ficar do ponto de vista da história. Então, as análises só entram quando elas efetivamente contribuiriam para a gente entender o argumento aí pelo ponto de vista da história. Tá? A gente vai ver outros exemplos da música e a gente vai retomando, então, alguns tópicos aí que são importantes. Então, já falei para vocês do movimento na Argentina, a história do novo cancioneiro e tal, já falei para vocês um pouquinho do Uruguai, e o último dos movimentos que se estruturou foi o movimento no Chile. Então, a Argentina e o Uruguai, ali em 63, eles já tinham um movimento mais articulado, e, no caso chileno, isso daí só começou a se articular de verdade em 65,
por iniciativa dos irmãos Parra. O Chile tinha ali uma figura que pairava acima de todo mundo, que era a figura da Violeta Parra. A Violeta Parra era uma folclorista e uma música que já vinha fazendo um trabalho de pesquisa folclórica desde o começo dos anos 50 e, nesse momento aqui do começo dos anos 60, ela já era considerada a maior folclorista chilena em atividade. A Violeta Parra, então, fazia esse trabalho de compilação do material folclórico, então ela fazia viagens pelo interior do Chile, coletando música da população, então música dos trabalhadores, canções de ninar, e aí então ela gravava, registrava essa música que não tinha registros até então. Tudo isso, essa música folclórica tradicional, ela é de transmissão oral, né? Ela nunca tinha sido registrada. E aí esses folcloristas dos anos 50 vão fazer esse trabalho de registro desse universo, dessa música popular. E a Violeta Parra vai virar a figura mais importante desse movimento, desse folclorismo de resgate dessa memória musical chilena. E no finalzinho dos anos 50, ela faz uma grande viagem para a França, ela vai para Paris e ela vai então divulgar esse repertório folclórico chileno na França. E ela faz um sucesso extraordinário na França. Os franceses se encantam ao descobrir esse universo folclórico latino-americano e, nesse mesmo período, ela começa a arriscar compor canções próprias. Até então ela tinha atuado como folclorista, coletando essa música folclórica tradicional, e ela começa então a compor, lá nos anos 50, canções próprias. E ela vai ser então uma pioneira desse modelo da nova canção, desse modelo então de produzir uma canção nova, original, tendo como base esse material folclórico, e já vai começar a dar os primeiros sinais de uma certa politização desse formato de canção. Então a Violeta Parra era uma precursora desse movimento, que já começou a fazer isso ali no final dos anos 50. Aí ela faz essa grande viagem para Paris, fica famosa, e ela leva junto com ela os seus dois filhos, Isabel Parra e Ángel Parra, os dois muito jovens, viajam com a mãe e tal. E quando eles voltam para o Chile, a Violeta e os seus filhos, o Ángel Parra e a Isabel Parra resolvem, lá em Paris, eles tinham tido contato com a intelectualidade parisiense e com um certo modelo ali de algumas casas que existiam em Paris, que eram cafés, bares, onde tinha música ao vivo e onde se divulgava um certo repertório ali mais intelectualizado, mais politizado. Quando eles voltam para o Chile, eles voltam com a sensação de que no Chile não tinha nada parecido com aquilo e que eles deveriam reproduzir um pouco aquele ambiente cultural de Paris lá no Chile. E aí então os irmãos se juntam e criam um espaço em Santiago que eles dão o nome de Penha de los Parra, que é a penha depois virou um símbolo da cultura chilena. Quem vai para o Chile vai lá conhecer as penhas do Chile. O que era a penha? Era uma casa, um bar, um espaço, onde você pagava um preço muito baixo, um preço simbólico, uma espécie de um ingresso, você ganhava uma empanada, uma taça de vinho e assistia um show de música ao vivo. Então, a Penha de los Parra, você pagava lá uma coisa como R$10, e aí então você ganhava uma taça de vinho, uma empanada, e ia lá assistir um show dos irmãos Parra, e eles começaram a convidar algumas outras pessoas ali do cenário musical chileno para participarem da sua penha. Então, num primeiro momento, essa Penha de los Parra tinha a apresentação dos irmãos Parra, da Isabel e do Ángel, e do Rolando Alarcón e o Patrício Mans, que eram duas figuras que já estavam desenvolvendo um trabalho relacionado com folclore no Chile há algum tempo, e eles se juntam a esse grupo dos Parra, e logo depois da inauguração da Penha, uma quinta figura se junta ao grupo, que é o Víctor Jara, que depois vai virar a figura mais conhecida desse universo da nova canção chilena, por conta do seu destino trágico. O Víctor Jara vai ser uma das primeiras vítimas do golpe do Pinochet. Ele vai ser preso no Estádio Nacional e assassinado nos primeiros dias ali do golpe, vai virar uma espécie de um mártir da nova canção latino-americana, e ele é, então, desses fundadores da Penha de los Parra. Então, até o final ali de 66, a gente tem conformado claramente esses movimentos de nova canção latino-americana em Chile, Argentina e Uruguai. Então, a gente já tem ali um grupo de artistas que está, então, comandando esse movimento, e já tem umas primeiras tentativas de promoção de alguns contatos. Tinha uma certa proximidade
Argentina e Uruguai. No Uruguai não tinha os recursos de gravação e de edição de discos eram muito limitados, então os uruguaios tinham já hábito há muitos anos de produzir discos na Argentina. Então já tinha um intercâmbio natural Argentina e Uruguai. A Mercedes Sosa vai para o Uruguai no comecinho da carreira dela e tem uma temporada uruguaia que ela reconhece como um momento em que ela se fortalece como cantora. Ela, em todos os depoimentos dela, ela falava que a temporada dela no Uruguai foi fundamental para ela se reconhecer como cantora, que na Argentina ela não tinha espaço nenhum. No Uruguai ela foi recebida como uma estrela, então ela começa a acreditar que ela efetivamente era uma cantora. Então já tem uma proximidade Chile, Argentina e Uruguai, e o Chile aos poucos também vai começar entrando nesse circuito, então já vai se formando ali um circuito sul-americano ali de circulação dessas canções. Isso tudo vai sofrer uma transformação fundamental em 1967, porque nesse ano esses movimentos todos vão ganhar uma outra dimensão por conta de um evento que é o primeiro encontro da canção de protesto que vai acontecer em Cuba. Então, o que acontece? Todos esses movimentos foram se organizando de uma maneira ali um pouco assistemática, né? Não eram movimentos institucionalizados, vão tentando ali se formar aos poucos, e Cuba vai assistindo a tudo isso ali à distância. Em 67, Cuba começa a achar que esses movimentos de canção engajada tomaram uma dimensão muito significativa e que eles não podem mais ser ignorados. E Cuba estava num movimento de tentar afirmar o modelo da revolução como um modelo válido para o resto da América Latina. Da América Latina. Então, o que acontece? 67 é o ano do primeiro congresso da OLAS, da Organização Latino-Americana de Solidariedade, que foi justamente um órgão criado lá em Cuba para promover essa solidariedade latino-americana e que, na verdade, era ali uma tentativa de Cuba de divulgar o modelo da Revolução Cubana para o resto da América Latina. Então, de aproximar os movimentos revolucionários que estavam aparecendo nos vários países da América Latina da Revolução Cubana e de, então, divulgar o modelo da Revolução Cubana como um modelo válido para o resto da América Latina. 67 é o primeiro encontro da OLAS e, junto com o primeiro encontro da OLAS, eles fazem esse primeiro encontro da canção de protesto. Então, ele é um desdobramento do encontro da OLAS. Por que isso é significativo? Porque quando eles fazem um encontro para justamente promover a divulgação da Revolução Cubana na América Latina e para promover a aproximação dos países latino-americanos em torno de Cuba, eles criam junto um desdobramento musical. Isso, então, é um atestado de como, nesse momento de 67, esses movimentos de música engajada já tinham tomado uma dimensão a ponto de serem eleitos como o principal caminho, no âmbito da cultura, para a promoção da Revolução e dos ideais da Revolução. Então, junto com o encontro da OLAS, eles organizam esse encontro, e esse encontro tem duas partes. Por um lado, os artistas dos vários países formam delegações, e essas delegações vão para Cuba para participar de debates. Então, eles organizam uma série de debates onde eles discutem o que seria essa canção de protesto latino-americana, quais seriam os caminhos dessa canção e como isso deveria ser organizado e pensado para promover um diálogo da América Latina. E, por outro lado, eles organizam uma série de concertos, então esses músicos todos apresentam o seu repertório para o povo de Cuba e para os seus colegas músicos e compositores e cantores. Então, esse festival é fundamental porque é a primeira vez em que efetivamente essa produção é posta em diálogo, intencionalmente. Então se faz um encontro para promover o diálogo desses músicos, para esses músicos se conhecerem o repertório uns dos outros e, a partir disso, vão começar a existir uma série de colaborações entre esses músicos dos vários países. Então, 67 é um corte fundamental porque esses movimentos esse projeto de unidade latino-americana pela canção ganha um outro patamar. A partir de então, ele passa a ser primeiro encampado pela Revolução Cubana. Os cubanos começam a querer organizar esse movimento, a liderar esse movimento. Óbvio que com a intenção de direcionar isso para a defesa da Revolução, pensando que outros modelos e outras possibilidades de revolução estavam circulando nesse momento, que não necessariamente o modelo cubano, de guerrilha urbana e tal. Os cubanos, então, se preocupando então, de utilizar esse movimento a favor
do modelo cubano e não permitir, então, que esses movimentos caminhassem por outras possibilidades revolucionárias. E, ao mesmo tempo, então, reconhecendo a importância que esses movimentos já tinham ganho. E todas essas figuras importantes que tinham aparecido lá a partir de 63, participam desse encontro. Então, a delegação uruguaia tem o Daniel Viglietti, tem Alfredo Citarrosa, que é um outro músico importante do cenário uruguaio, tem o duo Los Olimareños, que também são duas figuras importantes ali do contexto uruguaio. Então, todo o núcleo fundamental da canção de protesto uruguaia vai para o encontro em Cuba. Os irmãos Parra vão para o encontro em Cuba, Rolando Alarcón, que era da Penha de los Parra, vai para o encontro de Cuba. Oscar Matos, a essa altura já ex-marido da Mercedes Sosa, vai para o encontro em Cuba. Então, realmente o encontro aproxima todas essas experiências que estavam se organizando ali meio em separados, que estavam ensaiando de propor aproximações, mas que ainda não tinham conseguido estruturar esses diálogos de uma maneira mais substantiva. O encontro, então, funciona para organizar e para solidificar essas aproximações. O encontro é interessante também porque, então, tem todo um material de registro desse encontro na revista da Casa de las Américas. O encontro é promovido pela Casa de las Américas, que era o órgão máximo da cultura em Cuba. Ele é um encontro oficial, portanto, né, respaldado pelo regime da Revolução. E tem todo um material, então, publicado na revista de Casa de las Américas, documentando o encontro. Então, o material abre com uma fala do Fidel Castro, exaltando a música latino-americana e destacando a importância dela na conscientização da população latino-americana, dos ideais da Revolução. E aí tem todo o registro das discussões que eles travaram ao longo dos dias de encontro. Então, por exemplo, uma discussão enorme lá que o encontro promoveu foi a respeito do próprio termo a ser utilizado, porque o encontro chamava Encontro de Canção de Protesto, mas tinha um debate enorme de que como é que chamava essa música. Os movimentos aqui, por exemplo, os chilenos chamavam de nova canção, né? Os argentinos também o novo cancioneiro. Agora, Cuba já, quando monta o evento, chama de canção de protesto. Alguns propunham a ideia de chamar de canção revolucionária. E aí eles debatem, cada um tem uma ideia diferente, não chegam a conclusão nenhuma, mas tem toda ali uma discussão a respeito dos significados das próprias ideias de revolução e do próprio uso dos termos que isso devia ganhar. Então, alguns defendem uma politização mais indireta, menos clara, então, de que deveria ser uma música ali, que, afinal de contas, tínhamos que nos preocupar com as questões estéticas, não só com as questões políticas, e outros defendendo que a canção tinha que ser uma arma de luta, canções de barricada, então as questões formais e as questões estéticas são menos importantes, porque, afinal de contas, o que interessa é a transmissão clara da mensagem política. Essa é uma discussão, aliás, que está ali nos vários ramos da cultura latino-americana nesse período. Então, é importante uma forma revolucionária ou temos que nos importar com o conteúdo e a transmissão direta dessas ideias? No cinema isso aparece, no teatro, então essa discussão sobre forma e conteúdo e como lidar com a inovação estética é uma discussão que aparece nas várias áreas e aparece aqui para os músicos também lá nos debates que eles promovem lá no encontro. E tem uma declaração final do encontro, que é assinada por todos os delegados, e ali, então, em primeiro lugar, uma primeira diretriz que o encontro oferece é de que essas canções, então, devem ser canções que promovam o modelo revolucionário cubano. Então, está lá na declaração final do encontro que esses músicos todos e suas canções devem promover os ideais da Revolução Cubana. Além disso, o encontro também tinha uma ideia de aproximar a experiência latino-americana de outras experiências importantes. Esse é o momento, por exemplo, da criação da Tricontinental, da aproximação dos países do Terceiro Mundo. Então, lá no encontro, a gente tinha, além das delegações latino-americanas, a gente tinha delegações dos Estados Unidos. Então, tinha uma delegação grande dos Estados Unidos, principalmente dos artistas ligados à música folk norte-americana, que eram artistas de esquerda, norte-americanos de esquerda, e que trouxeram uma questão fundamental que vai ser incorporada como tema pelos latino-americanos, que é a questão da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã virou um tema da música engajada latino-americana a partir do encontro de 67, por conta desse contato que os artistas vão ter com
a música folk norte-americana. O Peter Siggs vira lá uma figura de referência. Tem uma delegação também da Inglaterra, lá no encontro também, de gente ligada à música folk. E aí então eles começam então a absorver essas referências, vai virar recorrente na produção a partir de 67, versões dos latino-americanos para músicas de norte-americanos e músicas de ingleses. Essas músicas folk de esquerda vão ganhar versões latino-americanas desses artistas que vão ter um primeiro contato com esse universo musical aí no encontro. E eles vão trazer também para o encontro uma delegação do Vietnã, de artistas do Vietnã, que vêm participar e para transmitir um pouco da experiência da Guerra do Vietnã. Então, a música, se até 66, a tônica fundamental dessas canções era essa ideia da denúncia social, denunciar as mazelas, a pobreza, a exploração dos trabalhadores pelos proprietários e tal, a partir de 67 essa música vai incorporar outros temas, ela vai ganhar uma proporção mais universalizante e vai incorporar uma série de temas que não apareciam até então. Dentre esses temas, os dois temas fundamentais são o tema da revolução e do anti-imperialismo. Então, a partir de 67, se até 66 o inimigo fundamental dessa música engajada latino-americana eram os patrões, os donos das terras, a partir de 67 o grande inimigo vai passar a ser os Estados Unidos. Então, essa canção incorpora um tom anti-imperialista, um tom contra os Estados Unidos, a defesa do modelo da revolução e outros temas que até então não tinham aparecido em nenhum momento, viram temas fundamentais para esses músicos, principalmente a questão da Guerra do Vietnã, a questão dos direitos civis dos Estados Unidos, a questão do movimento negro, tudo isso é incorporado como tema por conta da presença dessas delegações europeias, delegação norte-americana no encontro. Então, o encontro efetivamente promove uma abertura de temas, de abordagens, de musicalidades, referências do rock começam a ser paulatinamente incorporadas a esse universo da canção. Então, se também até 66 a discussão a respeito do folclore era fundamental, a partir de 67 essa discussão sobre o folclore vai ganhando menos força para dar lugar a outras discussões, como a incorporação de outras instrumentações, a possibilidade de incorporar guitarras elétricas, o diálogo com a música folk, o diálogo com o rock, e aí então esses movimentos ganham uma outra proporção totalmente diferente. Então, de 67 a 69, esses movimentos todos ganham outros tons, principalmente a partir do impacto do encontro da canção de protesto em Cuba de 67.